Sejam todos bem-vindos, meus heróis. Na videoaula passada nós fizemos a atualização dessas faixas, onde nós achamos que é de suma importância tanto para o curto período de tempo como o médio período de tempo, assim como em consonância a isso nós marcamos essa faixa onde futuramente nós iremos retestar para que a gente possa fazer as melhores compras das nossas vidas, levado em consideração esse novo ciclo que está surgindo, que está lá hoje nos 56.300, que é o nosso preço realizado, e até 20-25% abaixo disso. Então essa estrutura nós construímos tudo na videoaula passada, e nessa videoaula agora nós vamos trabalhar com vocês alguns pontos, já levando em consideração o que a nossa análise técnica está nos mostrando, enquanto o mercado ele continua nessa lateralização. Então nós vamos aqui em indicadores, nós vamos marcar aqui nosso RSI, qual foram as entradas que foram realizadas, levando em consideração somente a virada do nosso RSI. Foi essa virada bem aqui, foi essa virada bem aqui, esse reteste bem aqui também, bem aqui, esse reteste bem aqui, foi esse reteste, esse. Para os nossos investidores estrategistas, ele observa que nessa virada ele me deu um bom gatilho de entrada. E aonde ele fez essa distribuição? Ele foi fazer essa distribuição quando virou mais ou menos bem aqui, que coincide com essa nossa alta, desse ponto. Depois fez novamente uma entrada nesse ponto, certo? Não chegou a ficar subvendido. Ok, ele deu uma entrada parcial. Aqui ele fez uma nova entrada parcial. E com isso, essas duas entradas parciais ele veio distribuir aonde? Veio distribuir nessa faixa bem aqui em cima. Mas necessariamente quando ele virou essa nossa linha, que coincidiu aonde? Nessa distribuição. E assim sucessivamente. Ocorreu a mesma situação nesse ponto. Virou. Ele foi distribuir aonde? Aqui em cima, dando aproximadamente quanto? 70% de ganho. Outro ponto interessante foi quando ele virou aqui, aí ele entrou, não chegou a ficar no subvendido, então ele deu essa entrada neste ponto aqui. Fez novamente essa entrada aqui, e aonde ele foi distribuir, ele foi distribuir nessa virada bem aqui. Aqui. Então ele distribuiu bem aqui. Deu um ganho de aproximadamente, se ele fez uma média, aproximadamente 70%. Nesse sentido que nós estamos construindo sobre alguns excelentes pontos de entrada, levado em consideração o nosso RSI semanal. Ele deu essa entrada aqui, e aonde foi o nosso período de saída? Nesse determinado ponto. Esse toque, quando o nosso RSI ele inverteu para cima, aonde foi realizada a distribuição? Aqui em cima. Então oportunizou novamente o investidor estrategista a fazer um ganho de 30%. Algumas semanas atrás, principalmente há um mês atrás, nós tivemos esse toque, ele fez essa entrada aqui, porém agora nesse exato momento ela está novamente cruzando para baixo, assim como ocorreu nessa virada aqui, e depois revirou novamente, teve mais um toque para distribuir acima. Uma das hipóteses que nós temos nessa determinada situação, de que esse ponto aqui talvez não seja o mais assertivo, como ocorreu anteriormente, a gente aguardar para fazer a distribuição lá em cima. Por quê? Porque quando a gente leva em consideração o indicador, que nós subimos um vídeo no canal agora recentemente, do MACD, vou em indicadores, vou lá em médias móveis convergentes, aonde nós fizemos essa análise de todos os ciclos passados, de 2013, 2017, 2021 e o nosso ciclo atual. Vou pegar aqui só do ciclo passado. Nós tivemos esse ponto que toda vez que ele veio para o vermelhinho escuro, que ele saiu dessa nossa tendência de alta, veio para o vermelhinho escuro, tangenciou até mudar para o vermelhinho claro essa faixa que nós desenhamos,
e nós deixamos um vídeo no canal a respeito somente desse indicador, ele nos mostra que nós chegamos numa faixa de bear market. Como essa nossa faixa que nós já viramos para baixo e o nosso marcador já foi o nosso MACD, bem aqui, talvez não faça sentido eu acumular para esperar uma alta bem elevada. Por quê? Porque o nosso indicador multianual de ciclo, que é o MACD mensal, ele já nos informa que a tendência já é uma tendência de baixa. Aquele investidor que entrou lá no mês passado, dia 24 de novembro, o que é que ele pode fazer nesse curto período, nesse médio a curto período de tempo? Ele pode ir acumulando um pouco esse Bitcoin nesses pontos estratégicos, como ele fez lá em 24 de novembro. Então, se ele comprou aqui, ele comprou aproximadamente nos 87 mil. Ele fez uma compra interessante? Fez. Nessa compra interessante que ele realizou, faz sentido nesse médio período de tempo. Ele pode aguardar essa faixa, que essa faixa vai estar lá entre os 100k, e nós já falamos o motivo pelo qual é 100k, até os 102 mais ou menos, para ele fazer esse swap, essa venda desse Bitcoin que ele comprou, nesse ponto, para que ele consiga recuperar mais embaixo. Ah, Rádio, mas eu não estou confortável, eu acredito que ainda o mercado vai subir mais. Não tem problema. Pode fazer uma distribuição de 50% e aguarda para fazer as compras aqui embaixo. Você com isso vai ter mais Bitcoin. Ou então, se nós estivermos errado e esperamos estar errado também, o mercado subir, você pode fazer as tuas outras, ou tá vendo, os 50% lá entre os 107.500, onde nós vamos ter uma outra briga, outra área de resistência. Então são coisas que nesse médio período de tempo o investidor estrategista ele pode fazer. Perfeito, meus amigos? Investidores, se esse vídeo faz sentido para você, considere se inscrever no nosso canal, curte, compartilhar isso aqui. É o nosso compromisso trazer todo o conteúdo para vocês, sem se esconder nada, para que o nosso investidor estrategista municiado de todo esse arcabouço de conhecimento, ele possa fazer as suas melhores tomadas de decisão. Talvez a sua melhor solução nesse exato momento, sem pânico, tirando todo o seu emocional, é fazer um DCA. Aqui no link bem abaixo, nós temos o link da Ford Exchange, onde nós fazemos o nosso DCA todo dia. Para quem acompanha o canal sabe que todo dia nós compramos $5, equivalente a R$30. E quando chega o domingo, automaticamente ela manda para a nossa carteira. Então, se você não tem tempo para estar analisando o mercado, você não tem ainda o conhecimento necessário, não tem tempo para estar fazendo esse determinado estudo, talvez para você, se o seu pensamento for de longo prazo, seja você fazer um DCA, e nesse DCA você vai comprando todo dia. Então, nós escolhemos fazer pela Ford Exchange, nós não ganhamos nada para estar divulgando esse P2P, mas com isso, nós levamos de fato o que nós queremos aqui, é fazer com que o meu aluno, ele seja um investidor inteligente, ele consiga acumular o máximo de Bitcoin. Então aqui, nós começamos essa carteira aqui do canal no início do ano. Eu vou deixar no card aqui em cima a nossa aula, acho que é a nossa aula magna de abertura, aula número 1, que a gente ensina como você abrir conta aqui na Ford Exchange. E com isso você pode tirar totalmente seu emocional. Aqui eu tenho nosso dashboard, daqui R$30 faço compra diária, e quando dá final da semana, no domingo, ela manda automaticamente para essa carteira aqui, que essa é uma carteira pública do canal, certo? E nós vamos sempre colocando alguns valores aqui. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho, eu vou trabalhar, vou empreender, vou investir em outras coisas, e o dinheiro que sobra de um lado para o outro, nós trazemos para cá, ainda tem 5 mil ainda de autonomia, ainda tem uma autonomia de 173 dias. E tira totalmente o emocional. Então talvez para você essa técnica esmagadora e vencedora faça sentido. Perfeito, meus heróis? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e vamos seguindo junto nessa saga de zero a rádio, porque o mais importante é você sobreviver, e no final do dia o que importa é você acumular mais Bitcoin com estratégia e com inteligência.